pessoal, olá a todos. Eu vou dando continuidade aqui na série de vídeos que eu estava fazendo, principalmente abordando o Novo Testamento. Só um avisozinho aqui rapidinho, tem pessoas pedindo para mim falar sobre certos temas, principalmente o Velho Testamento. Eu não queria parar de falar sobre o que eu estou falando agora, porque eu estou dando continuidade como se fosse uma série, ok? Se bem que em breve eu já vou acabar essa série, não tem muito mais que eu possa falar, e até porque já está ficando meio cansativo. E muitas pessoas têm pedido para falar sobre o Velho Testamento. Fala sobre o Velho Testamento, o Velho Testamento tem contradições também, não sei o que, etc. Tudo bem. Eu já falei em vídeo, aqui ó, sobre o Velho Testamento, da hipótese documental. Inclusive um rapaz falou de contradições, já expliquei um pouco sobre essas contradições aqui nesse vídeo. Já falei sobre Adão e Eva, sobre a Arca de Noé e outras histórias, né, do Velho Testamento que são plagiadas, né, de outros povos. Eu não vou nem dizer plagiado, né, é que um povo absorvia a cultura de outro povo, isso era comum. E eu já escrevi 2 artigos no meu blog sobre o Velho Testamento. Eu vou tentar deixar também na descrição desse vídeo, ok? Se quiserem um vídeo maior, eu explico também um pouco sobre esses probleminhas do Velho Testamento. Mas, por enquanto, meu foco agora está sendo esse daqui para dar continuidade, até para não perder a linha de raciocínio, ok? E agora que nós já vimos um montão de questões acerca do Novo Testamento, do porquê que os judeus não aceitam Jesus como Messias, essa parte aqui eu vou falar um pouco um tema diferente. Eu vou falar sobre a teoria do Bart Ehrman sobre o Filho do Homem. Até porque uma moça perguntou para mim no vídeo anterior sobre o Filho do Homem, de Daniel 7. Conforme nós já vimos anteriormente nos outros vídeos, o Flávio José, né, historiador judeu, que também era profeta, ele entendia que o Filho do Homem profetizado por Daniel era Vespasiano e Tito, que viria sobre as nuvens de Israel. Eu falei disso no vídeo anterior. Agora é engraçado, né? Por que Vespasiano pensava que o Filho do Homem aqui de Daniel, ó, Daniel 7, era Vespasiano e Tito? Aqui é 2 pessoas, Vespasiano e Tito, porque o cerco de Jerusalém começou com Vespasiano. Aí Vespasiano foi proclamado imperador, aí Tito deu continuidade ao cerco. Então a história dos dois é mais ou menos uma continuidade do outro, ok? Agora, por que será que Joséfo teve esse entendimento? Primeiro, porque não seria a primeira vez, né, que Deus profetizaria um oráculo acerca de um rei estrangeiro, chamando esse rei de um título messiânico. Por exemplo, eu já mostrei para vocês em outros vídeos sobre Ciro, né, que Ciro era um rei pagão, um rei da Pérsia. E Ciro é chamado com certos títulos, né, títulos de honras messiânicos. Por exemplo, aqui em Isaías 45 ele é chamado de Messias, ungido, a mesma palavra. Ó, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Então quem garante que o filho do homem de Daniel aqui era realmente o Messias? Apesar de ter um entendimento comum de que o filho do homem é o Messias que ele está se referindo aqui, tanto de cristãos quanto de judeus. Mas e se houvesse a possibilidade de não ser o Messias, o Filho do Homem que viria? Primeiro, o Filho do Homem é uma expressão genérica na Escritura, também aplicada aos profetas. Ó, o próprio Daniel é chamado de Filho do Homem aqui. Ó. O anjo falou para Daniel, Filho do Homem, porque esta visão acontecerá no tempo do fim. O profeta Ezequiel é chamado do Filho do Homem. Ó. Filho do Homem, faz conhecer a Jerusalém suas abominações. E em várias outras passagens, inclusive Ezequiel é chamado do Filho do Homem. E Jesus, segundo o Novo Testamento, também é chamado de Filho do Homem, correto? Só que essa não é uma expressão messiânica em si, que nem eu estou citando aqui como Daniel como exemplo, apesar de muitos intérpretes entenderem que Daniel seja uma referência ao Messias, mas também pode ser uma expressão a um rei estrangeiro, porque em algumas passagens Deus adverte acerca do Filho do Homem. Ó, qual é o homem mortal para que te lembre deles e o Filho do Homem para que o visites? Não confieis em príncipe, nem em filho de homem, que não há salvação. Então não é uma expressão totalmente messiânica como as pessoas pensam. Aqui o próprio Números ele fala, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ué, como é que Jesus então é Deus se Deus não é filho do homem? Aí já fica complicado. E tem uma profecia de Isaías, vocês perdoem, eu não consegui achar, onde Isaías fala, parecido aqui com o Salmo onde ele fala, não confieis em filho do homem, em quem não há salvação alguma. Então, filho do homem não é uma expressão exclusivamente messiânica, só porque Daniel a cita. Então vocês veem que ela também é aplicada aos profetas e também é aplicada no sentido depreciativo, né? Não confie no Filho do Homem. Então, segundo Bart Ehrman, no seu livro Como Jesus se Tornou Deus, inclusive eu estou com o livro aqui, só que não é um livro só para você ler online, eu vou deixar o link aqui também na descrição, aí quem quiser pode ler, é um livro muito bom. E eu vou comentar sobre essa teoria do Bart Ehrman. Nesse livro, Como Jesus se Tornou Deus, ele argumenta que as passagens dos evangelhos mais originais, ou que seriam mais verdadeiras, os verdadeiros ditos de Jesus, né, seria o mais próximo do Jesus histórico, Jesus poderia estar divertindo a sua comunidade, da sua época,
como um profeta que era, não da sua vinda, mas da vinda do Filho do Homem, que não seria necessariamente ele. Por exemplo, aqui ele fala assim, ó, em Marcos 8: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, que seria o que? As profecias dele, né, acerca da queda de Jerusalém, também o Filho do Homem, que seria Tito, se envergonhará dele quando ele vier na glória do seu pai, Vespasiano, com os seus anjos. Anjo em hebraico, para quem não sabe, é mensageiro, ou seja, também é uma equivalência a discípulos. Então será que era de Jesus mesmo que ele estava falando, de si mesmo? Porque, segundo Bart Ehrman, qualquer cristão que lê isso daqui, ele vai pensar que é de Jesus, porque isso já é incutido já no consenso popular dos cristãos. O cristão, né, nasce e cria aprendendo que Jesus é o Filho do Homem. Mas será? A gente pode ver isso aqui sob uma outra perspectiva. Ele poderia estar muito bem se referindo a Tito e Vespasiano. Muitos estudiosos, baseados em Ehrman, inclusive, eles têm debatido se Jesus não seria apenas um profeta apocalíptico, predizendo julgamento sobre aquela geração. Por exemplo, Jesus fala que os 12 apóstolos, incluindo Judas, julgaria as tribos de Israel. O que é bem estranho, né? Que Jesus está dizendo que seus discípulos seriam mandantes, né, no futuro reino, incluindo Judas, que o trairia. O que nenhum seguidor de Jesus faria sabendo que este o traíra. Então esse versículo remonta ao Jesus histórico. O que Bart Ehrman quer dizer? Que nenhum seguidor de Jesus iria alterar o texto ou fazer um acréscimo e dizer que Jesus disse isso daqui, ó, colocando Judas, inclusive, sendo que Judas traiu Jesus. Então é bem provável que Jesus estivesse falando mesmo, tivesse dito isso daqui de verdade, mas não se referindo a um reino espiritual, ou como os cristãos dizem, o reino dos céus, mas se referindo a um julgamento que viria sobre aquela geração, uma referência aos romanos. Jesus, segundo Bart Ehrman, era um profeta apocalíptico apenas, o que era bem comum no primeiro século, inclusive. A literatura apocalíptica se iniciou com os profetas, provavelmente com Daniel, e influenciou outros profetas, e se alastrou muito no primeiro século dentre as seitas judaicas, até chegar no nosso Apocalipse, lá do Novo Testamento. Inclusive não é o único Apocalipse, tinham outros Apocalipse, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de João, etc. Os apocalípticos, que eram pessoas que acreditavam, né, no Apocalipse, nesse estilo de literatura, eles acreditavam num fim eminente e próximo, ou seja, o fim está próximo, logo vai vir destruição, e tragédia, e morte, etc. E eles utilizavam linguagem simbólica para descreverem suas visões, que nem o nosso Apocalipse, que fala de dragão, de besta, de prostituta, tudo linguagens simbólicas. A palavra Apocalipse em grego, inclusive, ela quer dizer revelação. O próprio João Batista seria um profeta apocalíptico. Olha o que João disse, ó. E João disse à multidão, e não aos fariseus, à multidão: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus que está por vir? Então, quando João Batista diz que estava por vir uma ira de Deus, é porque ele também tinha um caráter apocalíptico, ou seja, estava por vir, estava próximo. É uma ira, uma destruição. Então, isso é o estilo apocalíptico. O próprio Jesus, em algumas passagens, quando se refere ao Filho do Homem, ele está se referindo à destruição que viria sobre Jerusalém. E não significa necessariamente que ele estivesse falando de si mesmo. Por exemplo, aqui em Lucas ele fala: e assim como nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Ou seja, uma ira que é por vir, uma destruição, consumiu a todos. Mas no dia em que Ló, aqui já é Ló que ele usa como exemplo, saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, ou seja, uma destruição, uma ruína, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Como vocês podem ver assim, quando a gente olha sobre outra ótica, dá para entender que Jesus está falando de outra pessoa. Mateus 24, sermão profético. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos da terra, eu já falei que tribos é as tribos de Israel, e terra é a terra de Israel. Então quando Jesus fala que quando viesse o Filho do Homem, as tribos da terra se lamentariam, pode ser muito bem uma referência sim a Tito e Vespasiano. Porque na história, quem destruiu Jerusalém naquela geração foi Vespasiano e seu filho Tito. Por isso que José entendeu que ele era o Filho do Homem profetizado. Esse aqui é o arco de Tito, que existe até hoje em Roma, que mostra a vitória aqui, ó, dos romanos sobre os judeus. Estão vendo aqui o menorá? Então, em dado momento, Jesus começou a pensar que ele fosse o Messias de Israel. Porque salvação dentro da cultura judaica não é salvação espiritual de um inferno, né, como entendem os cristãos. É salvação da morte mesmo, é salvação de um perigo. Inclusive as profecias messiânicas, né, que eu já falei, acho que
acho que eu não sei se eu falei disso em outros vídeos, perdão. Quando os judeus esperam o Messias, quando é no sentido de salvação, é só se for no sentido que vai salvar de um inimigo. Que nem naquela profecia de Gog e Magog. Apesar de Gog e Magog dizer que é o próprio Deus que vai salvar o seu povo, não é salvar de um suposto inferno, né, como foi desenvolvida depois da cristologia. É salvar de um perigo imediato. E os seus seguidores, né, os seguidores de Jesus, provavelmente começaram a enxergar Jesus dessa forma, como o Messias. Porque a partir do momento que ele predisse e previu a queda de Jerusalém e salvou algumas pessoas da morte, não seria ele então o Messias? Então, segundo Bart Ehrman, pode ser daí que surgiu essa confusão. Aqui é um print só para vocês verem de um trechinho do livro do Bart Ehrman, aqui onde ele fala isso. Deixa eu só ver se eu consigo ampliar um pouco aqui para melhorar a visão. Aqui, ó. Olha os ditos da página 141 e 142, alguns exemplos que ele usou aqui da Bíblia, como alguns versículos que ele usou como exemplo. Em nenhum deles existe qualquer indício de que Jesus esteja falando de si mesmo, quando se refere à vinda do Filho do Homem à Terra para o julgamento. Os leitores assumem naturalmente que Jesus está falando de si mesmo, porque acreditam que ele seja o Filho do Homem, ou seja, uma questão de crença. Como eu falei, o cristão nasce e cresce já achando que Jesus é o Messias, é o Filho do Homem, então ele vê essas passagens e ele entende que Jesus está falando de si mesmo. Ou porque sabem que em algum outro lugar dos evangelhos o identificam como Filho do Homem. Que nem eu falei aqui em cima, Jesus em alguns momentos do evangelho, ele é identificado como Filho do Homem. Aqui, cadê? Perdão. Aqui, ó, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Então daí gera essa confusão. Mas só que esse versículo ali pode ser ou o entendimento de Jesus, ou um entendimento de algum seguidor de Jesus que fez essa associação posterior, o que é bem provável. No entanto, nada nesses ditos levaria alguém a fazer a identificação. Esses ditos não estão formulados da forma como os cristãos primitivos ficariam propensos a inventá-los, caso fossem eles, em vez de Jesus que os tivessem apresentado. Aí aqui, como eu só printei isso daqui, eu vou deixar o link aqui da descrição, aí vocês podem ler tudo. A minha conexão não carrega tudo, então eu tenho que estar sempre atualizando a página. E aí vocês vão ver alguns exemplos e toda essa construção que o Bart Ehrman mostra de como Jesus, de um simples profeta apocalíptico da Galileia, como ele se tornou depois o Messias, como ele provavelmente se tornou posterior o Filho do Homem, que provavelmente não seria ele o original Filho do Homem, e como ele se tornou posteriormente Deus. Por isso que o nome do livro é Como Jesus se Tornou Deus. Então eu recomendo, eu acho que é uma leitura muito interessante, vocês vão entender essas passagens. E como o Bart Ehrman é mais erudito, ele é mais exegético, ele tem um pouco mais de aparato crítico, até porque ele é professor de uma universidade lá de Massachusetts, de teologia, ele consegue fazer uma separação melhor daquilo que era original, do que Jesus disse, daquilo que pode ter sido uma inserção posterior de algum seguidor seu. Tanto que o primeiro livro do Bart Ehrman foi aquele O que Jesus disse e o que Jesus não disse, porque uma das maiores perícias do Bart Ehrman, ele é expert justamente nisso, em crítica textual, aquilo que é de Jesus ou aquilo que algum copista ou algum discípulo, algum seguidor posterior colocou posteriormente, ok? Então eu vou pausar o vídeo aqui. Aí quem quiser fazer toda uma análise sobre isso, analise. Esse vídeo é só para mostrar nessa parte sobre essa questão do Filho do Homem. Quem será que era o Filho do Homem que Jesus está se referindo no Novo Testamento? Será que era ele mesmo? Ou será que o Filho do Homem que ele está dizendo é o próprio Tito Vespasiano? Ah, Ronaldo, mas Jesus disse aqui, assim, quem se envergonhar das minhas palavras se envergonhará dele quando o Filho do Homem vier na sua glória. Mas será que era dele mesmo que ele estava dizendo? Ou ele estava dizendo que quem não escutasse as palavras dele, as suas profecias, depois acabariam se envergonhando quando fossem destruídos pelos romanos, quando viesse o Filho do Homem? Então, fica aí ao critério de cada um. Paz a todos.